Graça e paz, irmãos. Prazer muito grande poder estar aqui para ministrar a palavra de Deus nesta noite aos vossos corações. Eu, como sempre, quando se trata da palavra de Deus, das coisas de Deus, eu levo com muita seriedade, porque é o alimento para as nossas vidas, né? E eu espero que, através dos meus lábios, o Senhor possa trabalhar de forma liberal, para que os vossos corações sejam alcançados e cada um saia daqui de tal forma que saiba que foi o Senhor que falou com vocês. Amém? Quero agradecer ao pastor Manuel pela oportunidade, né? Muito obrigado pela confiança, pelo carinho. Eu gosto de sempre valorizar aqueles que nos antecedem, porque são eles que Deus incumbiu a responsabilidade deles delegarem. E a gente tem que ter a simplicidade e a humildade de valorizar quem nos transmite confiança, né? Eu sempre procuro fazer dessa forma para que a gente possa sempre agradar o coração de Deus. Quero agradecer a Deus também pelos diáconos dessa igreja, por, sabe, cada atitude de carinho. Eu vejo um zelo assim muito grande por cada um que traz um copo d'água, sabe, se preocupa com a limpeza da igreja, se preocupa com o bem-estar desse patrimônio que o Senhor trabalhou e fez com que hoje nós estivéssemos aqui. Amém? Então, Deus confia que nós zelemos e cuidemos da sua obra. Amém, meus amados? Vamos à palavra do nosso Deus. Gênesis, capítulo 1, versículo 2. Eu dei um título a essa palavra, que eu acredito que é muito importante para os nossos dias. Nós precisamos conhecer melhor o Espírito Santo, ou a revelação do Espírito Santo. Algumas pessoas, elas não têm noção quão é importante nós termos uma ligação, nós temos uma intimidade, nós temos um grau de conhecimento de quem de fato é o Espírito Santo. E quando nós falamos de trindade, que algumas pessoas, elas até desconhecem esse termo, até mesmo fazem heresias com esse termo, mas acredito que assim, se fosse para fazer uma analogia, que é um exemplo de algo real, para trazer para a forma de expressão, a forma de conhecimento, seria o sol. Nós temos o sol, nós temos a luz do sol e nós temos o calor do sol. Então, Pai, Filho e Espírito Santo. Eles não trabalham sem que um não saiba o que o outro está fazendo. Eles trabalham de determinada sintonia que um sabe claramente o que o outro está fazendo. Nenhum faz de forma aleatória porque acha melhor fazer de forma aleatória. Existe uma conexão mútua entre eles para que a obra de Deus seja estabelecida. E nós tivemos, no decorrer da história, da revelação de Deus, nós tivemos a era de Deus Pai, nós tivemos a era de Deus Filho, e nós estamos vivendo a era de Deus Espírito Santo. Então, é extremamente importante nós conhecermos essa pessoa tão maravilhosa que é o Espírito Santo. Termos uma intimidade com essa pessoa maravilhosa que é o Espírito Santo. Ok? Então vamos lá. Gênesis capítulo 1, versículo 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E algumas traduções está pairava sobre a face das águas. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai de amor e de misericórdia, estou aqui mais uma vez para transmitir a Tua palavra. Usa-me conforme o Senhor quer, conforme o Senhor deseja, para a honra e para a glória do Teu santo nome. Estou aqui não para falar de mim, não para falar do meu conhecimento, mas para falar dos valores, para falar, meu Pai, da Tua obra, do Teu querer, da Tua palavra revelada, que o Senhor, aleluia, seja glorificado através dessa palavra, que vidas que estão, meu Pai, tristes, abatidas, pessoas que estão fora, meu Pai, do caminho, pessoas que estão, meu Pai, às vezes
preocupada com outras coisas da vida, sem o conhecimento da tua palavra, sem uma direção, que nesta noite o Senhor possa trazer uma direção, que nesta noite o Senhor possa fortalecer, que nesta noite o Senhor possa, aleluia, iluminar o caminho desta pessoa. Meu Deus, que nesta noite o Senhor possa levantar esta pessoa, para que o teu nome seja glorificado. É assim que eu oro, em nome de Jesus. Amém. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Isso significa que o caos não representa limites sobre o que Deus pode fazer. E Deus, como o irmão Sérgio citou aqui, e como o pastor citou aqui na quarta-feira, tribulação, que vem, irmãos, tudo tem um propósito. Deus, ele tem a sua forma de trabalhar. E nessa escuridão que estava sobre a terra, que havia trevas, a terra era sem forma e vazia, estava lá o Espírito Santo. Já no segundo versículo da Bíblia, ele se revela para pairar, para se mover, para fazer com que aquele caos fosse totalmente transformado. Olha que coisa maravilhosa. Então, quando o Espírito Santo ele vem na vida de uma pessoa, quando ele vem numa igreja, quando ele vem em qualquer situação da nossa vida, ele vem para trabalhar, ele vem para se mover, ele vem para mudar situações. Amém? Aleluias. Mas representa o âmbito do poder indescritível de Deus, incontido e disforme, maleável nas mãos do Criador, mãos figuradas como vento pronto para a ação. Porque Deus está pronto sempre para trabalhar, onde precisa ser trabalhado. Nós, às vezes, não entendemos, como que o Senhor vai trabalhar. O Senhor trabalha, irmãos, de diversas formas. E quem é, nesses tempos atuais, o especialista para sondar as coisas, ver as coisas, é o Espírito Santo. Só que nós, muitas vezes, oramos, Pai, muitas vezes nós temos mais facilidade e mais até intimidade de falar Jesus, mas pouco se fala Espírito Santo, pouco se ora Espírito Santo, me capacita, pouco se fala Espírito Santo, me ajuda. E nós vamos ver no decorrer dessa palavra, que ele mais do que nunca se revela de forma tão preliminar, de forma tão, indiscutível, que nós devemos entender que ele é real nas nossas vidas, é real para o tempo da igreja, é real para toda e qualquer situação, para realmente transformar qualquer tipo de caos que exista na nossa vida, na situação da sociedade. Por isso que é imprescindível nós orarmos, irmãos, e pedir que o Espírito Santo transforme qualquer tipo de situação, porque ele tem poder para isso. Amém? Nós estamos vivendo na era do Espírito Santo. Pai, Filho, Deus Pai e Deus Pai, Espírito Santo. Então é imprescindível nós termos essa intimidade. O Espírito Santo desceu sobre Jesus. Se ele não fosse tão importante, se Jesus não quisesse revelar essa pessoa maravilhosa, e o próprio Deus, se ele não quisesse que nós não tivéssemos conhecimento sobre a pessoa do Espírito Santo, não havia essa manifestação na hora do batismo de Jesus Cristo. Que naquela hora houve uma conexão dos três novamente. Olha, Lucas, capítulo 3, do versículo 21 ao 22. E ocorreu que quando todo o povo que estava sendo batizado, da mesma maneira Jesus o foi. E no momento que ele estava orando, o céu se abriu. Olha, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele de forma corporal, como uma pomba. E do céu surgiu uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Então, o Espírito Santo, naquela hora do batismo de Jesus, ele se revelou como uma pomba. Teve pessoas que viu? Sim. Teve pessoas que não viu? Também sim. O que é fato é que, e Lucas deixou registrado. Então, de alguma forma, alguém lá viu e passou para Lucas, e Lucas, o médico, escreveu: olha, ele se manifestou de forma corporal. De que imagem, de que maneira? Foi como um pombo que veio naquela hora e desceu sobre Jesus. Por isso que muitas pessoas hoje, tradicionalmente, respeitam o pombo. Não mata o pombo, não.
né? Solta um pombo branco simbolizando a paz. Já viu isso? Não é assim que acontece? Porque a pomba tem um símbolo representativo de paz, representativo de alguém que transmite a paz. Mas, na realidade, o pombo transmite bastante sujeira, né? Se você for ver onde o pombo, né, onde o pombo faz lá as suas fezes, ali tem um monte de bactéria, um monte de enfermidade, e contamina de tal jeito que a pessoa, às vezes, ela não consegue até a cura. É uma doença terrível sobre as fezes do pombo. Mas, uma coisa é fato e está registrado aqui na Bíblia. A manifestação do Espírito Santo veio naquela hora para que também nós pudéssemos saber que ele pode se manifestar de diversas formas. Quando a gente fala, olha, o Espírito Santo pode se revelar através, que são símbolos, que acontece também nos nossos dias, e aconteceu lá no passado do Antigo Testamento, como o óleo da unção, que simbolizava também a presença, a pessoa do Espírito Santo, como o vento para os nossos dias. Né? Nós não sentimos o vento do ventilador, não é gostoso o vento num calor desse tão grande? E por que não a manifestação do Espírito Santo como um óleo, que traz um sabor diferente, como o vento que traz um refresco, que traz, sabe, uma tranquilidade, um relevo na hora do calor. E ele faz isso nos nossos dias ainda, irmãos. Ele não está apagado, não. Ele não está morto, não. Ele está vivo, ele está atuante nos nossos dias. O Espírito Santo, ele é real, ele é presente para os nossos dias. E a igreja, ela tem que entender que o Espírito Santo também é como a pessoa de Jesus no nosso meio. Glória a Deus por isso. Ele foi enviado no lugar de Jesus. Olha, a preocupação de Jesus de não nos deixar órfãos. E qual era a preocupação de Jesus também? Assim como conheceram Jesus Cristo, guarda isso, assim como conheceram Jesus Cristo, era necessário também conhecer o Espírito Santo. Já naquela época. Talvez nós estejamos vivendo tempos tão obscuros, tempos tão difíceis, que nós estamos deixando de lado alguns valores maravilhosos que nós encontramos na palavra de Deus. Acompanhe comigo, João capítulo 14, do versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador. Quem vai dar isso? Deus. E Ele vos dará um outro Consolador para que fique convosco de vez em quando. Só nos momentos difíceis da vida. Só nos momentos bons da vida. Não, para que fique convosco para sempre. Então hoje nós temos a liberdade do Espírito Santo. Hoje nós temos essa pessoa poderosa do Espírito Santo. Quem é que capacita o pregador a pregar é o Espírito Santo. Quem é que capacita o pregador a evangelizar na rua, que dá autoridade, é o Espírito Santo. Quem é que dá a revelação da palavra que deve ser ministrada, da oração que deve ser feita, irmãos, da palavra que deve ser pregada, sabe, da visita que deve ser feita, do lugar onde deva ir, é o Espírito Santo. Hoje nós temos essa pessoa conosco. A pessoa do Espírito Santo da igreja tem essa pessoa maravilhosa. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber. O Espírito Santo não é para qualquer pessoa. Por isso que as coisas espirituais, o homem comum, está escrito lá em Coríntios, o homem comum ele não vai entender. Você pode falar, se você não estiver revestido com o poder do Espírito Santo, você vai falar para essa pessoa, você vai querer enfiar a Bíblia na cabeça dessa pessoa, ela não vai entender nada, porque quem convence não é você, quem convence é o Espírito Santo. Claro que você não pode se omitir de pregar, mas você tem que entender e falar, Espírito Santo me capacita para pregar para este homem, porque o homem natural não entende das coisas de Deus. O homem comum, o Espírito Santo não é para o homem comum, é para quem já se chegou mais próximo das coisas de Deus. Porque senão ficaria fácil, irmãos. Qualquer um ter esse valor tão grande, tão poderoso, essa pessoa tão maravilhosa que é o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo o Senhor reservou para a igreja. O Senhor reservou para aqueles
que confessam o nome de Jesus, que querem compromisso com Jesus. O Espírito Santo da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Primeiro não vê, e é cego espiritualmente, e cego fisicamente, porque não vai ter revelações do Espírito Santo. Porque como ele se manifestou de forma corporal, do formato de uma pomba, por que não dizer que ele pode se manifestar também no nosso meio de alguma outra forma? Ele pode fazer isso, porque para Deus não há nada impossível, irmãos. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Olha que coisa tremenda. João 16:7, todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Olha, o próprio Jesus, ele deu um nome para o Espírito Santo chamado Consolador. Então nós crentes, nós servos do Senhor, somos privilegiados. Por isso que nós não estamos sozinhos. Nós fomos ontem, o Rubens, meu sogro, lá no hospital. E ali nós vemos o quanto é importante a saúde. O quanto é importante as pessoas prezarem pela saúde. A jovem que foi restabelecida, graças a Deus, a igreja orou, está bem aí. E quantas pessoas, a igreja ora e o Senhor faz o seu mover, e o nome do Senhor Jesus ele é glorificado. Mas nós somos privilegiados, irmãos, porque o Consolador, ele vem para consolar as nossas vidas. E quem estava lá não era uma pessoa que não conhece a palavra de Deus. Ele conhece a palavra de Deus. Ele é servo do Senhor. Ele é batizado nas águas. Ele sabe do valor que tem o Espírito Santo. Ele sabe do valor que tem a palavra de Deus, que tem a igreja do Senhor, que tem o Evangelho de Jesus Cristo. Mas estava lá enfermo. Precisando de uma visita, precisando de uma oração, precisando de alguém chamado Consolador para a sua vida. E o Senhor foi lá e consolou o coração dele, como tem nos consolado aqui. Quantas batalhas, irmãos, quantas lutas, e ai de nós se não tivéssemos o nosso Consolador, o Espírito Santo, para nos consolar. Às vezes você está aí meio perdido, meio preocupado com a situação, aí o Espírito Santo chega em você e fala assim, calma, meu servo. O que está acontecendo? Como o salmista Davi disse, tu sondas e me conheces. Antes que houvesse uma palavra nos meus lábios, o Senhor já me conhece. Tu me cerca por detrás e por diante. Conhece o meu deitar, o meu levantar. Olha que coisa maravilhosa. Quem é esse Consolador? Quem é essa pessoa que nos sonda, que está conosco? Não só agora, mas para sempre. É o Espírito Santo. E nós precisamos conhecer esta pessoa maravilhosa. Doutor Rubens, chega aqui, por favor. Pode vir aqui. Só para mim fazer uma analogia com a igreja agora. Pode subir aqui, por favor. Esse aqui é o meu sogro, para quem não conhece. Dá a mão aqui comigo agora. Representativamente, ele é o Espírito Santo. Tudo bem, Espírito Santo? Está comigo, toda hora, ó. Comigo. Agora o Espírito Santo vai e eu fico. Aí eu me perco, aí o Espírito Santo conhece e vem até a mim e me puxa, me faz andar novamente. Obrigado, doutor Rubens. Deus abençoe, viu, querido? Isso é o Espírito Santo. Literalmente, irmãos, isso é o Espírito Santo. Nós crentes, nós temos situações difíceis. Por que eu fiz essa ilustração? Porque às vezes nós nos sentimos, não que estejamos, às vezes nós nos sentimos só na jornada. Às vezes, nós nos sentimos que a carga está muito pesada, mas Ele está presente.
Ele está aí. Quando eu for, vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim. Quem faz esse convencimento é o Espírito Santo. Nos dias atuais, da justiça porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ele não vai ser julgado, ele já está julgado. Aleluia. Deus nos selou com o Espírito Santo. Você tem uma marca, chamada para alguns louvores aí, colocam isso, e está certo se colocar isso aí. Nós temos uma marca chamada marca da promessa. Nós temos um selo do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Talvez você que está chegando aqui pela primeira vez, né, não conhece muito bem a palavra. Talvez você não entenda muito bem o que eu estou pregando aqui nesta noite, mas eu quero te dizer uma coisa: o Espírito Santo de Deus também quer te selar, também quer te marcar, também quer transformar a tua vida. Porque Ele convence do juízo, da justiça e do pecado. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 22, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Efésios 1, 13, em quem também vos estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Você não tem uma tatuagem, você tem um selo, você tem um penhor do Espírito Santo. Você foi marcado, aleluia, por alguém celestial, por alguém que muitas pessoas, muitos crentes talvez não tenham essa noção tão clara, tão óbvia sobre a sua vida, mas há uma marca no seu corpo, há uma marca na sua vida, há uma marca na sua alma, no seu espírito, na sua carne, aleluia, que o Senhor ortogou, te deu gratuitamente o selo do Espírito Santo. Para quê? Para que Ele te conheça, para que Ele conheça as suas necessidades, para que Ele conheça para onde você anda, para onde você vai, para o que você quer, para tudo aquilo que você pretende de Deus. Há uma identidade única, chamada selo da promessa. E ninguém pode tirar isso. Ninguém. Você imagina o nosso adversário, que eu não gosto nem de citar o nome dele no altar, porque ele não é merecedor disso. Mas você imagina o nosso adversário, fala, olha, aquele camarada tem um selo lá. Eu tinha o brilho, eu tinha aquela glória, né? E Deus colocou um selo naquele homem, naquela mulher, colocou a identidade dele, colocou uma marca dele naquele homem, naquela mulher. Que raiva que eu tenho dele, que raiva que eu tenho dela. Pode ter raiva, pode ter ódio, mas você é de Deus. E um detalhe extremamente importante, a autoridade que está sobre a sua vida, aleluia, é autossuficiente para derrotar as trevas. Pode ser o levante que for do inimigo, o Senhor te revestiu da autoridade para você derrotar as trevas. Através desse selo, através dessa marca. Glória a Deus. E aí vem o que muitas pessoas hoje também, às vezes até sabem, que é o batismo com o Espírito Santo. Não é bastante falar do batismo com o Espírito Santo? Quero ser batizado com o Espírito Santo. Mas eu ainda não recebi o batismo com o Espírito Santo. Vamos lá. E cumpriu-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordantemente no mesmo lugar, unidos, numa só comunhão. Olha, numa só comunhão, num só lugar, buscando, orando, consagrando, clamando, jejuando, todos reunidos num só lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento. Como de um vento. Como de um vento. Como de um vento. Não era um vento, mas era como de um vento. Como de um vento veemente e impetuoso. Esse vento aqui derruba uma pessoa? Não. Agora, um vento de 120 km por hora derruba uma pessoa? Talvez, dependendo se for, né? Estatura bem magrinha,
leva até embora. Mas um vento de 200 km por hora é certeza que derruba uma pessoa. É certeza que por onde ele passa vai fazer um estrago muito grande. Mas aqui não é estrago. Aqui não é destruição, aqui é construção. Aqui é liberalização de um poder que eles nunca viram antes na vida deles. De algo que até eu, como pregador da palavra, não consigo nem expressar que tamanho era esse poder, que tamanho era a capacidade desse vento. Eu não consigo expressar o que era isso, irmãos. A grandiosidade do que era esse vento veemente, impetuoso. Eu tenho certeza de uma coisa: veio para fazer uma transformação radical, uma mudança transformadora na vida dos discípulos. Em João capítulo 20, o Senhor Jesus soprou sobre os discípulos e deu a eles autoridade. Mas aqui, em Atos, no capítulo 2, foi algo muito mais forte, porque não foi só para os discípulos, foi para todos os que estavam reunidos naquele lugar. Aleluias! E encheu toda a casa em que estavam assentados. Como nós estamos agora? Então, para receber o batismo com o Espírito Santo, precisa estar de pé? Precisa estar pulando? Precisa estar fazendo cambalhota? Precisa estar em comunhão. Precisa desejar. Precisa estar disposto à vontade de Deus plena. Precisa querer. Algo novo. Algo novo. Algo transformador para as nossas vidas. E eu tenho certeza, o Espírito Santo está fazendo algo novo no nosso meio aqui, através da palavra. E foram vistas por eles línguas repartidas. Não existia aquilo. Línguas repartidas. Como? Como de fogo. Queimava. Sabe, irmãos? Era algo que quem falava parecia que saía chama. Sabe o dragão? O dragão, na mitologia, não sai fogo pela boca? Sabe quando uma pessoa fala, parece que é uma chama que está saindo da boca daquela pessoa? Os irmãos estavam naquele momento glorificando a Deus de forma tão alta, tão poderosa, tão extraordinária, que quem escreveu aqui, Atos, que foi Lucas, que escreveu desta maneira, línguas repartidas como de fogo. Ele expressou como de fogo, como algo, sabe, que queimava mesmo. Onde pegava, queimava, porque o fogo ele tem esse poder de onde pegar, queima. Você já sofreu uma queimadura? Sabe Moisés, na sarça ardente? Moisés chegou lá e viu uma sarça, e ele viu um fogo sobre a sarça, e ele olhava para a sarça, e ele continuava olhando para a sarça, ele disse, que mistério é esse? Que coisa é essa que eu estou vendo? Ele se aproximou mais da sarça, e quando ele chegou bem pertinho da sarça, o Senhor falou, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde você está é santo. Aí ele se aproximou mais da sarça, ele viu que um fogo estava lá, mas não consumia a sarça. Era como essas línguas, irmãos. A língua era como se fosse uma chama, como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Cada um, não ficou ninguém de fora. Cada pessoa que estava ali, ninguém ficou de fora. E todos foram cheios do Espírito Santo. Como que está esse copo d'água aqui agora, ó? Está vazio ou está cheio? Estou parecendo uma pregadora, né? Que fica fazendo analogia. Mas olha só, está cheio. E se encher mais do que isso aqui, o que vai acontecer? Vai transbordar. Conhecendo a palavra de Deus, o Senhor quer que nós estejamos cheios do Espírito Santo. Mas se você transbordar de vez em quando, não tem problema não. Porque se for para glorificar o nome do Senhor, se for para salvar vidas, se for para você ser uma atalaia na presença do Senhor, se for para você aleluia, um dínamos na mão do Senhor, aleluia, que você transborde para a glória de Deus. E todos foram cheios do Espírito Santo e
começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Lá, em Gênesis capítulo 11, nós temos a Torre de Babel, a famosa Torre de Babel, porque ali o Senhor confundiu as línguas. Os homens falavam uma língua só. Ali o Senhor teve a confusão das línguas, porque os homens não estavam parando mais de querer a grandeza. Só queriam a grandeza. O Senhor falou, deixa eu barrar essa grandeza dos homens. E o Senhor trouxe a confusão. Aqui, o Senhor unifica as línguas. O Espírito Santo fez uma obra unificadora, porque o Evangelho, ele unifica as vidas. Quando eu era novo convertido, eu ia em conferências apostólicas, e eu ouvi grandes pregadores, porque eu tinha tempo para isso, eu era solteiro, então, juntava aquela galera, vamos lá ver esse homem pregar, vamos lá ver essa mulher pregar, vamos lá ver, e aí ia. Irmãos, e uma coisa que me chamou tremendamente a atenção, porque eu pensei o seguinte, bom, o cara está pregando em inglês, eu pensei que ia mudar alguma coisa na Bíblia, né? Mas eu percebi que ele pregando no inglês, tinha lá o intérprete, e era a mesma Bíblia minha. Era o mesmo versículo que eu estava lá nas minhas mãos, não mudava em nada, só mudava a língua. Porque o Evangelho, irmãos, preste atenção no que eu vou lhe falar agora. Aleluias! Se você é uma bênção nesta igreja, em qualquer lugar do mundo que o Senhor te enviar, você será uma bênção também. Se você fala o português e vai lá para os Estados Unidos pregar a palavra, vai lá para o Japão pregar a palavra, vai lá para a Indonésia pregar a palavra, vai lá para a África pregar a palavra, usando essa mesma Bíblia Sagrada, talvez tenha um intérprete que traduza o português para aquela língua, para aquela língua tradicional daquele bairro, daquela região. É a mesma Bíblia, porque o Evangelho, irmãos, ele unifica. Ele é um só. Olha o poder do Evangelho. Naquela hora do Pentecoste, o Senhor uniu. O Senhor unificou, além das línguas ser de fogo repartida, o Espírito Santo fez uma obra unificadora. Como se ele dissesse, eu vou preparar vocês. Vocês vão sair dessa casa. Vocês vão sair transformados, transbordando do Espírito Santo dessa casa. Vocês não vão ter medo de soldado romano. Vocês não vão ter medo de imperador romano. Vocês não vão ter medo de prisão. Vocês não vão ter medo da morte. Vocês não vão ter medo de chicotada. Vocês não vão ter medo de ameaça. Porque eu revesti vocês com a autoridade do céu. Vocês podem ir para qualquer lugar do mundo. E aí o Senhor levanta Pedro para pregar. Uma pregação, 5.000, outra pregação, 3.000. Será que era por Pedro? Será que Pedro estava sozinho, irmãos? Será que Pedro estava covarde, como ele negou Jesus 3 vezes? Não. Pedro estava completamente cheio do Espírito Santo naquelas horas. E aí eu paro aqui para dar um adendo para os irmãos. Nós precisamos viver uma vida cheios do Espírito Santo. Nós precisamos pedir ao Pai, Senhor, o Senhor deu o Espírito Santo. O Senhor enviou o Consolador. O Espírito Santo está comigo. Então, Senhor, se eu posso ser cheio da Tua presença, por que não? Eu quero ser cheio da Tua presença. O que eu preciso fazer, Senhor? Eu preciso estar em comunhão. Você vai ver que o sacrifício não é tão grande. Eu preciso estar em comunhão, preciso me comprometer com as coisas de Deus. Eu preciso estar envolvido, porque eu não vejo que esses irmãos estavam separados, estavam fazendo qualquer coisa na sua vida. Claro que eles trabalhavam, tinham a sua vida cotidiana, mas na medida do possível eles estavam lá unidos, no partir do pão, diariamente, estavam em comunhão, orando, clamando a Deus. Porque talvez você não vai identificar, você não vai conseguir enxergar que você está cheio do Espírito Santo. Você vai sentir isso que eu estou sentindo agora, sede. Aí você vai vir para a igreja, vai beber da água do Espírito, e você vai se sentir aliviado, porque você não vai ver que você está cheio. Amém, irmãos? Estão entendendo? Você não consegue enxergar que você está cheio. Não existe uma mágica, você não vai conseguir ver que você está cheio. Mas uma coisa é fato, conforme a Bíblia revela, conforme você se envolve, conforme você se aproxima, conforme você confessa os seus pecados, conforme você se achega a Deus, a Bíblia diz, achegai-vos a Deus e Ele vos chegará a vós.
Limpai a mão os pecadores. Convertei-vos os seus maus caminhos. Então, conforme você vai se achegando a Deus, Ele vai se achegando para você. E você vai se tornando cheio. Cheio, cheio e cheio. Aí você vai ver as coisas de Deus começar a fazer sentido na sua vida. Porque para muitos cristãos nos nossos dias, a vida cristã não tem sentido. Porque estão vivendo uma vida vazia do Espírito Santo. Ou não estão conseguindo identificar o Espírito Santo que estão sobre elas. O Espírito Santo, Ele nos ajuda. Porque Ele nos conhece. Romanos capítulo 8, versículo 26, um versículo bastante conhecido. E da mesma maneira também o Espírito Santo ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O que é gemidos inexprimíveis? O que é gemidos inexprimíveis? É uma vontade enorme de te ver bem. É uma vontade enorme para que você alcance as bênçãos de Deus. É uma vontade enorme para que você viva as promessas de Deus na sua vida. É uma vontade enorme para você se sentir aliviado dos seus problemas. É uma vontade enorme para que você saiba e entenda que Ele está com você todos os dias da sua vida. Aleluias. Romanos 8, 27. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Olha, eu tenho certeza de uma coisa, e você deve ter certeza disso aqui nesta noite. Ele está intercedendo por você nesta hora. Pastor, onde está Jesus agora? Jesus está lá sentado à destra de Deus, intercedendo por nós. Nesta hora, Jesus está lá intercedendo pela igreja. Mas aqui na terra, neste lugar, quem está intercedendo por você, quem está aqui, olha, tentando de alguma forma ajudar você, é a pessoa do Espírito Santo de Deus. Os dons espirituais. 1 Coríntios 12, 1, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, ou seja, sem conhecimento. Versículo 4, ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Quem distribui isso aos dons para a igreja? É também o Espírito Santo. Porque você já imaginou se todos fossem pregadores? Se todos fossem tocadores de instrumentos? Você já imaginou se todos fossem evangelistas? Você já imaginou, irmão, se todos aqui fossem uma pessoa que você admira, você vê que a pessoa se esforça, faz o melhor? Já pensou se todas as pessoas fizessem a mesma coisa? Não é assim. O Espírito Santo, ele é tão organizado, ele é tão perfeito, as coisas de Deus são tão perfeitas, Deus, ele é tão tremendo, que o Espírito Santo, ele distribui à igreja os dons necessários. Quando eu não conhecia a palavra de Deus, eu era meio ignorante, ignorante. Irmãos, para que não seja ignorantes, falar, Senhor, eu quero esse dom. Até que um dia um professor disse para mim, não, peça diferente. Você pode até pedir os dons espirituais para Deus, porque faz parte da oração. Mas ele me ajudou em como orar melhor. Ele falou assim, olha, peça para Deus o que Ele quer da sua vida e quais são os dons necessários para a sua vida, não só agora. Porque às vezes nós pedimos para o agora. Porque como Deus conhece a nossa trajetória ministerial, Deus conhece o que nós podemos fazer para glorificar o Seu nome. E aí quando eu me pus novamente de joelho para orar, eu falei, Senhor, que seja feita a Tua vontade na minha vida, Pai. O Senhor conhece o meu desejo, o meu coração, que o Senhor derrame os dons espirituais necessários para que eu possa fazer a Tua obra e para que o Teu nome seja glorificado na face da terra. Amém. Estão entendendo? Que às vezes você quer ser o irmão, mas você não vai ser nunca igual ao irmão. Você admira o irmão, admira a irmã, mas você não vai ser igual àquela irmã. Você não vai ser igual àquele irmão. O Espírito Santo conhece ele, o Espírito Santo conhece ela. O Espírito Santo tem uma obra com ele, o Espírito Santo tem uma obra com ela. Coisas que nós não podemos de forma alguma fazer contra
o Espírito Santo? Marcos 3, 28, 30. Em verdade vos digo que aos homens serão perdoados todos os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca mais terá perdão. Pelo contrário, é réu de um pecado eterno. Marcos 3, 28 a 30. Ou seja, como que eu vou devotar para o diabo ou para o inimigo das nossas almas aquilo que é Deus que está fazendo? É a mesma coisa a pessoa ela morrer na ignorância e falar, xingar o evangelho. O negócio ele é tão sério, irmãos, tão sério, que nós temos que tomar até cuidado quando nós xingamos um pregador da palavra de Deus. Por isso que quando você tem uma acusação contra um líder, um presbítero, chame testemunhas. Não é você querer falar daquele homem, daquela pessoa, achando que ele é, por mais que esteja errado ou certo, não importa. Você tem que ter noção de quem você está falando mal. E se for uma obra que Deus está fazendo, por isso que nós temos que ter discernimento espiritual, temos que tomar cuidado. Às vezes Deus está fazendo uma obra tremenda na vida de uma pessoa, usando a pessoa de uma forma tremenda, e nós estamos muitas vezes achando que aquilo é do diabo e não de Deus. E para tentar esmiuçar mais isso, é a pessoa, na verdade, ignorar completamente a obra de Deus, através do Espírito Santo, que é convencer do pecado, do juízo e da justiça, não querer nem saber de Deus, ignorar totalmente. Eu já vi, nesses anos ministeriais que eu tenho, pessoas xingarem a igreja, pessoas xingarem pastor, pessoas xingarem a obra de Deus, e essas pessoas não estão bem. Ou já morreram, porque não quiseram se arrepender dos seus pecados, não quiseram aceitar Jesus como seu Salvador. Aos homens é perdoado as suas blasfêmias, os seus erros, mas quem pecar contra o Espírito Santo não tem perdão mais não, irmãos. Por quê? O Espírito Santo, ele é quem convence hoje. O Espírito Santo é quem trabalha no coração da pessoa. Lá em Ezequiel diz que o Senhor tirará um coração de pedra e colocará um coração de carne, para sentir a obra do Espírito Santo. E quando a pessoa é totalmente ignorante, despreza a vontade de Deus, ela está desprezando a vontade plena, até mesmo do Espírito Santo. E aí, infelizmente, vai morrer numa situação terrível. Outra coisa é mentir. Pastor, mas eu posso mentir para o Espírito Santo? Se ele é uma pessoa, eu dei a ilustração aqui, olha, com o meu sogro. Se ele é uma pessoa, assim como você mente para uma pessoa que é seu parente, uma pessoa próxima do seu trabalho, nós corremos o risco, eu me enquadro também nisso, nós corremos o risco de pecar e mentir contra o Espírito Santo. Exemplo bíblico, Atos 5:3. Disse então Pedro a Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Combinou entre ele e a esposa, olha, nós vamos vender por tanto, só que lá no altar não vamos falar que vendemos por menos, porque a nossa oferta vai ser menor. A gente dá um jeitinho brasileiro na situação. A gente dá um jeitinho no jeitinho. Para enganar quem, irmãos? O apóstolo Pedro? Não. Para enganar quem está antes do apóstolo Pedro. Para enganar aquele que deu os dons para a igreja. Para enganar aquele que é o consolador para os nossos dias. Mentiu para o Espírito Santo. E aí, quem conhece um pouquinho mais da Bíblia, o que aconteceu com eles? Ficaram bem? Foram fulminados, morreram na mesma hora, caíram como mortos. Pastor, mas Deus é tão mau assim para fazer essas coisas? Irmãos, mentiu contra o Espírito Santo. O Senhor quis matá-los, o Senhor matou. Como eu disse, para cada pessoa o Senhor tem um tratamento. Para cada um o Senhor tem uma obra. E para cada um o Senhor tem uma justiça também. Porque o Senhor cortou o mal pela raiz na igreja. Porque se fosse para continuar daquele jeito, irmão, você imagina a bagunça que Ananias e Safira não iriam ocasionar na igreja. Ah, eu menti, você pode mentir também, não vai acontecer nada. O Senhor cortou o mal pela raiz. E às vezes é necessário cortar o mal pela raiz. Nós não devemos apagar
1 Tessalonicenses 5,19, não extinguais o Espírito Santo. Em outras traduções é literalmente apagar. Nós não devemos apagar o Espírito Santo. Você tem uma chama, ele é representativo como fogo, ele é representativo como vento, ele é representativo como óleo. Sabe as lamparinas lá de Mateus 25 das viúvas? Sabe aquele azeite que, enquanto o azeite estava lá, a chama estava fulminando, a chama estava acesa? Como que a pessoa apaga hoje a chama do Espírito Santo na vida dela? Vou citar só alguns exemplos, mais simples possível. Não orando mais, não vindo mais à igreja, não louvando mais a Deus, fazendo a vontade da carne. Aí, o copo que está assim, ó, vai ficando cada vez mais vazio. Você não está percebendo, vai ficando cada vez mais vazio. Só mais um pouquinho das coisas do mundo. Só mais um pouquinho de pecado, não tem problema não. Ninguém está vendo, ninguém liga para isso não. Pastor nem está sentindo a minha falta na igreja. Deus nem está sentindo a minha voz na oração. A Bíblia, imagina, a Bíblia está lá na minha estante, encostada. Ah, louvor é chato, louvar a Deus é chato. De novo esse mesmo louvor. O copo vai ficando vazio. Quando você menos perceber, você apagou a chama do Espírito Santo. Provocar ciúmes, o Espírito Santo ele é ciumento. Tiago capítulo 4, versículo 5. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Irmãos, ele quer que nós estejamos ali grudados nele. Que nós façamos a vontade constante do Senhor. Se você faz a vontade de Jesus, se você faz a vontade de Deus, você também está fazendo a vontade do Espírito Santo, porque ele não é separado de Deus. Ele tem ciúmes. Conhece uma mulher ciumenta? Conhece um homem ciumento? Chega uma outra pessoa perto dela, o cara já olha assim e fala, peraí, o que está acontecendo? Porque tem ciúmes é assim, né? O Espírito Santo, irmãos, você pensa que ele não tem ciúmes? Quando você troca as coisas de Deus pelas coisas que não são de Deus? Você pensa que ele acha bom? Quando você fala assim, pastor, eu quero dar um tempo. Aí o pastor fica até sem jeito. Como um tempo? Como assim um tempo? Deu para entender, né? E por último, entristecer. São características do Espírito Santo. Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção, para o dia do resgate. Até quando o Espírito Santo estará aqui conosco? Até o dia do arrebatamento da igreja. Imagine que isso aqui é a igreja. Até o dia da redenção. Vou repetir. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Vai chegar um dia, vai chegar uma hora, vai chegar um momento, as trombetas vão soar, alguma coisa no céu vai acontecer. Está na hora, chegou o momento. Alguns estarão dispersos, outros estarão na igreja, outros estarão lendo a Bíblia, outros estarão louvando. Mas chegou o momento, chegou a hora, redenção, resgate. Tirou o Espírito Santo. Acabou a era Espírito Santo. Hoje nós temos liberdade aqui, ó. Porque não chegou a redenção ainda. Mas você tem algo especial dentro de você. Tudo que o Senhor falou aqui
é porque Deus está preocupado com cada um de nós. Amém? Que Deus seja louvado. Os irmãos do